Salve pessoal, tudo bem? Então, na última vez nós falávamos aí sobre as religiões de matriz africanas, né? Para nós tentarmos introduzir e ficarmos atentos ao discurso que estava tendo aí na sociedade sobre intolerância religiosa. Uma vez feita essa compreensão um pouco mais ampla, hoje nós vamos tentar colocar aqui a religião sobre outro aspecto, né? Eu vou tentar propor aqui para vocês uma questão, né, que é por que a religião se tornou algo obsoleta, ou seja, fora do uso, não tem um impacto tão forte na vida das pessoas como há 10 a 20 anos atrás, né? Para isso, eu vou utilizar aí um pensador, um rabino, um judeu, chamado Ebrahim Heschel. O Heschel, ele é um importante pensador que tem um livro chamado Deus em Busca do Homem. Nesse livro, Deus em Busca do Homem, ele vai colocar uma das grandes riquezas, que é essa colocação dele, que ele vai argumentar o seguinte: não é o homem que está buscando Deus em todos os momentos, em todas as situações. É Deus que está buscando, mas é ao contrário, é Deus que está buscando o homem em toda circunstância, em toda a sua história. No entanto, o homem, por alguma série de fatores, ignora esse chamado, esse convite para essa presença com o divino. Então, o Heschel vai fazer um diagnóstico. Então, por que a religião ela perdeu o seu papel, não tem mais essa característica primeira, essa característica mais forte no impacto da vida das pessoas. E do diagnóstico proposto aí por Heschel é que não podemos responsabilizar a ciência secular e tampouco a filosofia antirreligiosa pela essa eclipse do religiosa, né? Ele vai colocar que a religião ela vive um eclipse, né? Tudo meio a luz que ilumina toda e qualquer circunstância está sendo obstruída, né? E o Heschel vai colocar que uma das questões para acontecer isso é o seguinte: acontece esse eclipse quando a fé ela é absolutamente substituída pela profissão de fé. A adoração à divindade ela é substituída pela disciplina. O amor na religião vai ser substituído pelo hábito. A crise de hoje da religião é ignorada pelo esplendor que teve no passado. E quando tem essas características, o Heschel vai dizer que a fé se torna mais uma herança tradicional do que uma fonte de vida. A experiência religiosa vive apenas uma tradição, algo que foi passado de pai para filho, de avós para filhos e assim sucessivamente, e o indivíduo não faz uma experiência genuína com a religião. Então, o Heschel vai colocar, e eu já apresentei isso para vocês, que uma das características da religião é dar resposta às questões básicas do indivíduo, como de onde eu vim, para onde eu vou. Essas questões que o homem, de algum modo, ele discute, fica de algum modo angustiado com isso. Com o passar do tempo, essas questões foram substituídas ou até mesmo ignoradas. Então, o Heschel ele vai colocar levantar essas questões de maneira muito precisa. E uma das questões que ele vai colocar e vai realçar é a incumbência da religião. Para que serve a religião, né? Por que nós cremos, afinal? É correto nós cremos em apenas um Deus e não em vários? Por que nós temos essa crença unificada em uma divindade, não em várias? Não temos uma pluralidade de Deus, temos apenas seguimos um monoteísmo, não um politeísmo, por exemplo. Então, o Heschel vai trabalhar essas características, né? E uma das incumbências que ele vai colocar da religião, que quando você vai estudar religião você deve levar em consideração, é justamente esses aspectos que eu vou destacar a seguir. Primeiro, quando se estuda religião, você precisa compreender o que significa crer, né? O que é crença, afinal? Crer é a mesma coisa que ter fé? Essa é uma das características. Temos que analisar o ato de crer. Por que nós cremos, afinal? Inquirir sobre o que necessita a nossa crença em Deus, né? Qual é a base da nossa crença em Deus? Outro ponto crucial é o seguinte, do estudo da religião, vai pautar no seguinte, ela vai tentar, o estudo da religião, explicar e examinar o conteúdo da crença, né? Analisar aquilo que nós cremos, por que nós cremos e por que foi construída essa crença em cima disso.
o Reicher vai colocar uma questão muito interessante, que é a seguinte: por que nós cremos afinal? Qual é o intuito do crer? Para que nós cremos numa sociedade na qual a tecnologia está cada vez mais aflorada, onde cada um é o seu próprio Deus? Qual é a necessidade de nós termos um Deus universal, né? Qual a necessidade de nós termos ainda um Deus? Então o Reicher vai falar o seguinte: o problema que se deve ser discutido, primeiro não vem a ser a crença, o ritual ou a experiência religiosa, mas sim a origem de todos os fenômenos religiosos, a situação do homem, não como ele experimenta o sobrenatural, mas porque ele experimenta e aceita. Essa é a grande característica e o diferencial que o Reicher vai colocar. Não é simplesmente nós entendermos o porquê aconteceu, mas porque aconteceu ainda nós aceitamos, né? Essa é a grande questão que o Reicher vai colocar para nós. Ele vai dizer mais ainda, vai dizer: muitas vezes presumimos que é em Deus que nós cremos, mas na realidade isso pode ser apenas um símbolo de interesse pessoais que nós enfatizamos. Pedimos que Deus nos procura, mas pode ser que nós ocupamos com o nosso próprio ego. Então, na verdade, em muitas circunstâncias, o Reicher está falando que essa compreensão, essa busca de Deus, que nós tanto desejamos, na verdade é apenas um inflar do próprio ego, né? Aí lembra muito aquele pensador medieval chamado Mestre Eckhart, que vai colocar o seguinte: a relação do homem com Deus, ela nunca vai ser sincera, nunca vai ser íntegra. Por que razão? Diz nossa, esqueci o nome do cara, acabei de falar aí. Mestre Eckhart. Fala o Mestre Eckhart o seguinte: a nossa relação com Deus nunca vai ser plena. Por que razão? Porque nós fazemos de Deus sempre um objeto, nunca uma pessoa. O Eckhart vai falar o seguinte: a relação do homem com Deus é semelhante à relação do fazendeiro com a vaca. O fazendeiro nunca vê a vaca enquanto vaca. O fazendeiro vê a vaca enquanto carne ou então enquanto leite, que é aqueles atributos que a vaca favorece ao homem. A mesma coisa é a relação do homem com Deus, né? A relação do homem com Deus nunca vai ser na relação pessoal, mas sim de interesses, né? O homem busca algo bem particular em Deus, né? Mas para responder essa questão aí, por que a religião tornou-se algo obsoleta, é o seguinte: é muito simples. O fundador das religiões foram esquecidos. As pessoas não fazem mais a mesma experiência que o Jesus fez, que o Buda fez, que Maomé fez, né? E essa experiência vai cada vez mais sendo abandonada, de tal forma que as pessoas vivem apenas um ritual, né? E esses rituais, eles vão se cansando porque não tem uma vida, não tem uma originalidade, não tem um frescor que alimenta e dá todo um aparato, um suporte necessário para, de fato, ampliar essa experiência. Então, o ideal é sempre mais. Qual o segredo, então, para que a experiência religiosa não perca o seu valor? Procurar cada vez mais assimilar a experiência com o fundador. Seja Buda, seja Jesus, seja Maomé, seja qualquer outro Deus, dependendo da religião, ok? Então, vamos fechar por aqui, pessoal. Depois nós voltamos, tá bem? Abraço.